Olá, irmãos e irmãs. Eu estou gravando esse vídeo aqui com o objetivo de explicar um pouco sobre o relatório de atividade de história da família. Então, esse relatório ele é muito interessante, tá? Que ele nos ajuda a acompanhar aqui como que está sendo o trabalho de Templo e História da Família na nossa unidade, né? No ramo Campo Mourão. E eu estou baseando também algumas informações num artigo que o Family Search escreveu aqui no blog do Family Search, ó, novo relatório de história da família disponível no LCR. Então eu vou passando um, passando o outro para explicar aqui para vocês. Então aqui esse relatório é a grande maioria dos líderes tem tem disponível na sua conta SUD. Então, para vocês encontrarem, é assim. Eu vou entrar no site da igreja, aqui no Church of Jesus Christ, português. Aqui, estou aqui. E quando vocês virem aqui em recursos, ó, vem nesse quadradinho aqui, recursos, aí você pode vir aqui em recursos para líderes e secretários. Esse aqui é o que a gente chama de LCR, né? Que em inglês é uma sigla de recursos para líderes e secretários. Então, o de vocês deve aparecer um pouco diferente, mas aqui em cima tem templo. Ó, aqui tem templo, vou clicar em templo e provavelmente vai aparecer aqui para vocês, ó, relatório de atividade de história da família. Então vou clicar aqui para abrir esse relatório. Ótimo, então tá aqui. Esse relatório ele é composto por quatro indicadores. Tem o primeiro indicador, membros, opa, aqui, membros que enviaram nomes ao templo este ano, tá? E aqui embaixo tem o segundo, primeiras quatro gerações de antepassados na árvore familiar. Aqui no meio, membros acessando o Family Search. E por fim, membros participando de atividades de história da família. Eu vou explicar sobre cada um deles. Aqui na parte de baixo, tem aqui, ó, detalhes da unidade sobre colaboradores, de 1º de janeiro até o momento neste ano, né? Então aqui estamos no ramo campo moral e já vou falar sobre esses pontos. Então, primeiro aqui, primeiro indicador, membros que enviaram nomes ao templo este ano. Então, aqui diz, ó, vocês conseguem ver que tem duas linhas. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais. Isso, perfeito. Tem duas linhas, uma linha cinzenta, que diz aqui, ó, de 1º de janeiro até esse ponto em 2023, ou seja, pegou o ano de 2023 inteiro. E essa linha verde, ó, é de 1º de janeiro até esse ponto do ano em 2024. Tá? Então, ele vai mostrando aqui. Esse relatório funciona assim. O membro, ele foi lá no seu site do Family Search e criou um cartão de templo, de cartão de ordenança para o templo, já conta nesse relatório, tá? Ou até mesmo se a pessoa compartilhou um nome próprio para o templo, também conta nesse relatório. Ó, diz aqui nesse artigo da igreja, cadê? Aqui. Tendência do colaborador, é esse o indicador que a gente está falando. A parte superior do relatório mostra os números mensais do ano corrente comparados ao ano anterior. Isso simplifica a visualização da ênfase no trabalho do templo por seus antepassados e de seu progresso. Então, é aquilo que eu falei, né, que tinha a linha cinza e a linha verde. A linha cinza é do ano passado, a linha verde é deste ano. O colaborador é um membro que imprime a solicitação de ordenança familiar, SOF, ou um cartão de ordenança familiar para levar ao templo, ou que compartilha uma ordenança com o templo. Então, olha só, para contar nesse relatório, o membro precisa, aqui, imprimir uma solicitação de ordenança familiar ou um cartão de ordenança familiar, né, um desses dois, ou compartilhar uma ordenança com o templo, tá? E eu vou mostrar como que faz isso lá no Family Search. Então, continuando, né? Um membro que imprime 30 cartões de nomes de família para compartilhar com os membros da ala na igreja será contado no relatório apenas como uma inscrição, tá? E também, ó, um membro que faz reserva de 30 ordenanças e as compartilha por meio do recurso compartilhar no Family Search com 10 membros da ala, pode fazer com que todos os 10 sejam contados como colaboradores.
caso os 10 imprimam ou compartilhem ordenanças. Então é isso, né? Tá falando que vai contar por impressão. Então, assim, por membro que imprime. Aqui, ó, são o número de membros que enviam nomes ao templo. Então, se você imprimiu 50 nomes, vai contar só como uma inscrição, né? Um membro trabalhando ali no Templo de História da Família. Beleza? É dessa forma que acontece. Então, aqui no nosso gráfico, ele é acumulativo, tá? Então, se a pessoa entrou lá em janeiro e imprimiu o cartão, não vai contar de novo nos outros meses. Ou seja, a tendência é que esse gráfico ele só vai aumentando, só vai crescendo, né? Ele vai somando. Então, assim, aqui ó, em janeiro, uma pessoa tinha feito, né, enviado nomes ao templo. Em fevereiro, 5 pessoas. Em março, 18 pessoas. Em abril, 23 pessoas. Então, é dessa forma que vai contando, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês aqui no Family Search uma forma super fácil de criar um cartão, né? Vou entrar aqui na minha conta. Deixa eu mudar para português aqui. Beleza. Então, ó, uma forma super fácil de enviar nomes ao templo é vir aqui em templo, no nosso Family Search, e venham aqui em ordenanças prontas, tá? Esse ordenanças prontas é um recurso incrível. Vou diminuir um pouquinho aqui, que ele... Ih, voltou para inglês. Aqui, português. Aqui. Esse ordenanças prontas é um recurso incrível que o que que ele faz? Ele pergunta aqui para você, né, selecionar ordenanças. Se você quer selecionar ordenanças masculinas ou femininas. Então, vou deixar aqui masculinas. Então, você pode escolher batismo, iniciatório, investidor, testamento aos pais ou cônjuge também. Então, se você escolher qualquer uma dessas opções, o que que o próprio site vai fazer? O próprio Family Search vai procurar na sua própria árvore quais são as ordenanças que estão prontas para você enviar para o templo. Então você não precisa ficar entrando e olhando pessoa por pessoa na sua árvore, que às vezes isso é muito difícil e muito complicado. Então esse recurso, ele já vai procurar sozinho por você. Então você não precisa nem ter o trabalho de procurar, entende? Se por algum acaso não encontrou ordenanças prontas na sua árvore, o site ele vai procurar por ordenanças dos membros da ala, né, do ramo, que compartilharam com o templo. Então, por exemplo, imagina que o meu irmãozinho lá compartilhou uma ordenança, então, né, ele disse que não vai conseguir para o templo, enfim, compartilhou com o templo, e essa ordenança apareceu para mim na minha conta. Então, eu tenho autorização, já ele já autorizou, eu posso imprimir e levar para o templo também, tá? Ou se não encontrar aqui na nossa ala ou no nosso distrito, vai procurar, né, na igreja inteira, no mundo inteiro. Então, ó, por exemplo, aqui eu vou selecionar batismo e confirmação masculino. Olha, tá procurando, tá, vai procurar de 0 de 8, vamos ver. 8 de 8. Encontrou 8 pessoas, ó. Aqui, Antônio da Costa, ele é o esposo da minha tia de sexta geração. Olha só que maravilha, ele já tá super escondido na minha árvore, lá longe, né? Então, esse recurso já apareceu para mim. O esposo da minha tia tataravó, que é José Vicente, meu antepassado da sétima geração. Então, olha só que legal. O site procurou na minha própria árvore. Ele fuçou bastante coisa lá, tá? Então, isso aqui é bem interessante também. Ainda, eu não estou contando naquele indicador, naquele relatório. No momento que eu clicar aqui em levar ao templo, ó, já está todas as pessoas selecionadas aqui, tá? Levar ao templo. Ele vai aqui, ó, imprimir, tá preparando o cartão. Clica em continuar. E agora sim, pronto, nesse momento que eu estou contando lá no relatório, tá? Então, ó, já está aqui com os cartões prontos. Aí seria o caso, eu poderia imprimir, já preparar e levar para o templo. E assim, irmãos, tem um detalhe, tá? É, aqui no nosso ramo, aqui em Campo Mourão, a gente mora longe do templo. Então a gente não consegue ir para o templo constantemente, tá? Por isso, a gente só de fazer esse trabalho de imprimir, de preparar aqui, ó, de gerar um cartão,
a gente já conta lá no relatório. E é o que a gente consegue fazer por enquanto, sabe, irmãos? Por algum motivo, a igreja conta esse processo de preparar um cartão assim, a igreja conta como o trabalho de tempo de história da família feito. Por isso, às vezes a gente pode ficar pensando, né, nossa, e se eu preparar esse cartão e eu vou, né, eu vou ficar guardando na minha casa e não vou fazer nada. Isso não parece justo, né? Não parece correto. Mas sim, irmãos, é correto, né? A igreja está contando que tem membros entrando na sua conta e imprimindo cartões. De certa forma, no momento que a gente for para o templo de verdade, por causa que você, né, que o irmão sabe gerar cartões, mesmo que não levou para o templo, o irmão sabe gerar cartões. Então, quando o irmão, a pessoa for para o templo, ela já sabe gerar cartões. É isso que a igreja está interessada, que os irmãos saibam, né, estejam envolvidos e estejam trabalhando ali, mesmo que seja só imprimir para ficar impresso, né, só para ficar assim e não vai realmente fazer a ordenança, não é mesmo? Espero que esteja claro, né? Que eu esteja conseguindo explicar o que está na minha cabeça, assim. Então é isso. E assim, tem um detalhe, irmãos. Se você não vai para o templo, nem precisa imprimir esse cartão aqui, tá? Porque lá no templo, o que que vai acontecer? Quando vocês chegarem com esse cartão, eles não vão conferir antes de fazer a ordenança. Então, o que vai acontecer? Você vai chegar com o cartão, vai fazer a ordenança, e depois da ordenança feita, quando eles forem lançá-la no sistema, aí que eles vão ver se a ordenança já foi feita ou não foi feita. Isso é o que a gente chama de ordenanças duplicadas, tá? Então, quando vocês imprimem aqui o cartão, o que que acontece? Essas pessoas aqui que eu imprimi, aqui ó, o José Vicente, o Antônio Lopes e o Manuel Francisco, eles vão ficar bloqueados no sistema para mim, tá? Para que não ocorra o risco de uma outra pessoa, assim, um primo meu, um parente meu, imprimir cartões dessas mesmas pessoas. Aí o que que aconteceria? Se eu tenho o cartão do José impresso e um primo meu imprime do José, o José vai lá no templo, faz a ordenança e eu ainda tô com o meu cartão, certo? E daí eu vou lá no templo, faço a ordenança e já foi feito, foi ordenança duplicada. Então, é isso que, né, pode acontecer com ordenanças duplicadas. Então, o que que eu aconselho? Gerou aqui cartões, né? Deu tudo certo? Beleza. Fica aqui, não imprime o cartão. Só imprime no momento que você for ir para o templo. Porque aqui no Family Search tem também, cadê minhas reservas, tá? Então todas essas pessoas estão reservadas para mim, não estão livres no sistema. Então quando eu quiser ir para o templo, eu só posso clicar aqui e imprimir tudo que eu quiser, né? Então não corre o risco de ficar ordenanças duplicadas. E um detalhe também, a igreja, assim, para não ficar um nome reservado para uma pessoa por muito tempo e essa pessoa não ir para o templo, ou às vezes nem nunca mais entrou no Family Search, a igreja deixa, se eu não me engano, por 3 meses a reserva. Então, ó, esse José Manuel Carneiro aqui, ele está reservado para mim, na minha conta, por 3 meses. Então, o momento que der 3 meses e eu não fizer essa. Aqui, ó. Ah, não, ele reservou até. Tem alguns que reservam até por mais tempo, né? Que era a pandemia, né? Então ele ficou reservado mais. Aqui, os depois da pandemia, ó. Ele reserva por 3 meses. Os nomes que, né, passarem esses 3 meses, eu vou perder a reserva, então simplesmente esse Atanásio, ele vai voltar para o sistema e vai ficar livre. Aí o meu primo, ele consegue reservar as ordenanças desse Atanásio. Isso é interessante, porque justamente não vai correr o risco de fazer ordenança duplicada. Então é uma coisa interessante aí que eu estou passando para vocês. Outra coisa também que é bem útil, que falou lá no sistema, que conta também, é a gente, cadê? Compartilhar com o templo. Aqui, ordenança para compartilhar com o templo, tá? Aqui, ou que compartilha com o templo. Para compartilhar é assim, eu vou selecionar a ordenança que eu quero compartilhar, por exemplo, aqui esse jornal José Manuel Carneiro, eu posso clicar aqui em compartilhar, né? Compartilhar com o templo, que ele vai ficar livre aí no mundo inteiro, qualquer pessoa vai ter autorização para fazer essa ordenança, o importante é que seja feita, né? Ou eu posso compartilhar com o indivíduo diretamente, tudo isso vai contar para o relatório.
Ó, se eu clicar aqui em compartilhar com o templo e compartilhar com o templo, pronto, compartilhou com o templo, pronto, já contou para o relatório, tá? Então, isso é interessante aqui, beleza? É esse o primeiro relatório aqui. Cadê? Isso aí. Agora, esse próximo relatório é muito importante, esse próximo indicador. Primeiras 4 gerações de antepassados na árvore familiar. Então, esse em cinza clara é de 2022, cinza escuro 2023 e esse azul é 2024. Tá? Então, ele mostra a porcentagem de membros do ramo que tem as 4 primeiras gerações. A gente sabe em Doutrina e Convênios que ter as 4 primeiras gerações é um requisito, né, um pré-requisito para a exaltação. O Senhor disse, né, que sem os nossos antepassados a gente não alcança a exaltação. Então aqui, o que que vai acontecer? Vai pegar o número, né, o site ele pega o número de pessoas do, do Family Search que tem as 4 primeiras gerações e divide pelo número total de membros do ramo, né, todos os membros que estão cadastrados no diretório do ramo Campo Mourão. Então, aqui, não tem jeito, tem que entrar, né, fazer o trabalho com as pessoas do ramo para elas completarem as 4 gerações, ou seja, ter você, seus pais, seus avós e seus bisavós cadastrados no Family Search, né? Então, tendo isso, vai aumentar aqui essa porcentagem, beleza? E tem um detalhe que é muito importante, o papel do secretário, porque às vezes no ramo tem pessoas, né, que estão cadastradas no ramo Campo Mourão, mas essas pessoas já se mudaram, ou essas pessoas às vezes até faleceram, né? Ou essas pessoas se afastaram da igreja e foram para outros lugares, então tem que ir tirando, tem que ir atualizando o diretório do ramo, né? A lista de membros do ramo. Porque vocês concordam que se eu diminuir o número de membros do ramo, né? Quer dizer, deixa eu melhorar a minha frase, né? Se eu diminuir o número de membros na lista de membros do ramo Campo Mourão, ou seja, tirar essas pessoas que já não estão mais no ramo Campo Mourão, essa porcentagem aumenta também, tá? E uma coisa muito interessante aqui no relatório, ó, tarará, parará, pipipi, parará, ó, aqui fala uma coisa interessante, é concentrar-se em ter uma alta porcentagem de membros da unidade com suas primeiras 4 gerações da árvore pode gerar alguns resultados significativos. Então a igreja deixou no ar aí. Significativo significa o quê? Templo, né? Vai aumentar a espiritualidade do ramo, ali da ala. Então são coisas que a gente tem que pensar. Eu acredito muito que isso influencia na quantidade de templos, né? De ter templos na construção de templos. Beleza? Próximo indicador, membros acessando o Family Search, ó, 2023. 2022, 94 membros acessaram, 2023, 62 e 2024 só 43 pessoas por enquanto. Então, gente, isso aqui é literalmente a pessoa colocou o seu nome de usuário e sua senha, entrou no Family Search. Pronto. Já vai contar aqui para esse relatório, tá? Para esse indicador. Então, lembrando, também é cumulativo. Se a pessoa entrou no 1º de janeiro, já contou, né? Então, quer saber, não adianta tipo a pessoa entrar 1 milhão de vezes que não vai contar 1 milhão de pessoas aqui, não. São pessoas que entraram no Family Search no ano. Beleza? A gente vai literalmente só entrar. Ó, membros que entraram no sistema, papapá, piriri, papapá. Olha só, este número mostra quão engajados os membros da unidade estão a usar os recursos chaves para o Templo História da Família. Beleza? Então, é uma forma da gente ver como que as pessoas estão entrando. E realmente, gente, se uma pessoa entrou no Family Search, logo eu já posso considerar, já posso deduzir que a pessoa sabe o seu nome de usuário e sua senha. Então, esse é o maior empecilho, a maior pedra de tropeço para os membros fazerem trabalho de Templo História da Família. É não saber o nome de usuário e a senha. Então, se a pessoa sabe, pronto, a pessoa já tem uma probabilidade muito grande de continuar fazendo trabalho de tempo só da família. Então, literalmente entrar, tá? Ó, só que aqui, a gente no ramo Camborão, só 43 pessoas entraram. Próximo indicador, membros participando de atividades de história da família. Esse indicador é interessante que ele é dividido em 3 partes. Eu vou ter que tirar um pouco o zoom aqui. Aqui, ó.
A primeira seção desse indicador é antepassados acrescentados à árvore, recordações acrescentadas à árvore e indexadores. Então, ou seja, são membros que estão fazendo alguma dessas coisas. Opa, desculpa, eu tô com a minha fotinha aqui em cima. Aqui, ó. Então, são os três indicadores. Mesma coisa, o cinza claro é de 2022, cinza escuro 2023 e o roxinho é de 2024. Então, olha só, em 2023, 40 membros, 40 pessoas acrescentaram antepassados à árvore, ou seja, literalmente criar uma nova pessoa lá na árvore. Então, é só criar e já vai contar, né? Então, são o número de membros que fizeram isso. Ó, em 2024, apenas 8 membros aqui do ramo que acrescentaram algum antepassado na sua árvore. E mesma coisa, não adianta você acrescentar 10, né, 100 antepassados que não vai contar 100 antepassados. Vai contar apenas um membro que acrescentou antepassados. Isso faz sentido? Recordações acrescentadas à árvore significa fotos, vídeos, histórias nessas recordações. Então, ó, 3 membros acrescentaram recordações. E é a mesma coisa, né? Não adianta você acrescentar 10 recordações que não vai contar 10. Vai contar uma recordação, porque, desculpa, vai contar um membro acrescentando recordações. E indexação, né? A gente está com zero aqui em 2024. Nenhum membro fez indexação até hoje. Então, gente, olha só que interessante esses gráficos aqui, esses indicadores, porque vocês viram que realmente conta, são números, realmente são números, mas números representam pessoas. E pessoas são contadas como números. Esses indicadores são muito inspirados porque contam o número de membros que estão fazendo o trabalho. Não conta o tanto de cartões que um membro imprimiu. Não, tanto faz. Não conta o tanto de antepassados que um membro acrescentou. Também, tanto não conta. O que conta é um por um. Quantos membros foram feitos, estão trabalhando, né? E aqui embaixo no relatório só tem alguns, algumas informações, né? O ramo Campo Mourão. Então, em totais, mas posso mudar para porcentagem também, ó, totais. De total, tem 23 pessoas trabalhando e tem 294 pessoas no ramo Campo Mourão. É aquilo que eu falei do trabalho do secretário, de limpar isso aqui, porque tem muita gente que já se mudou, que faleceu, que não está mais na unidade, então tem que atualizar isso aqui. Adultos, tem 22 adultos de 273 adultos no ramo. Jovens ali, ó, de 12, 11 a 18 anos. Um jovem só está trabalhando e tem 21 jovens no sistema. Membros novos, apenas um membro novo que fez o trabalho de tempo fora da família e tem 8 membros novos. E jovens adultos solteiros são 4 já, né, de 18 a 30 anos que são solteiros e tem 81 no sistema. Então, gente, vocês vejam que esse relatório ele pode ser muito útil para a gente, tá bom? Então, espero que esteja ficado claro. Eu vou colocar eh, esse relatório, né, esse link aqui do blog, aqui na descrição do vídeo. Mas, por favor, líderes, assistam. Se tiverem qualquer dúvida, pode escrever aqui no YouTube mesmo, ou mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, perguntar na igreja, que eu estou disposto a esclarecer. Beleza? Valeu!